quórum, invocando a proteção divina, cumprimento a querida desembargadora Marlúcia, querido desembargador Henrique, querido juiz convocado, doutor Cid, querida procuradora, doutora Nádia, querido doutor defensor público, né, doutor Adriano Leitinho, cumprimento a todos os advogados aqui presentes, que estão de forma virtual, todo o nosso servidor da terceira Câmara e todos também que nos assistem. Meu muito bom dia. Declaro aberta a 42ª sessão ordinária da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Submeto à colegiada a aprovação da ata da 41ª sessão ordinária datada de 12 de novembro de 2024, cujas cópias foram encaminhadas aos respectivos gabinetes. Sem objeção, presidente. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Aberto. Vamos primeiro passar os pedidos de vista. 2.1. Agravo em execução 0023052, dígito 19/2019. É da relatoria do desembargador Henrique. O desembargador relator pediu vista, né, para melhor análise. 002305219, não é isso? Exatamente. Está em mesa. Está em mesa, presidente? Tá. O senhor está com a palavra, Fábio Henrique. Obrigado. No caso aqui, concreto, presidente, eu nem costumo muito pedir vista, mas como a senhora proferiu um voto bem avalizado, muito bem fundamentado, aí eu pedi vista para dar uma examinada. Sim. O que ocorreu aqui, a pretensão, conforme já no voto, Vossa Excelência, que eu estou aderindo integralmente, foi concedido, a pretensão aqui foi atendida. A câmera está desligada? É a idade, pessoas. Está aparecendo aqui. Pronto. Quando eu elaborei o voto, eu produzi o relatório, entrei em férias, não pôde ser julgado antes. Então, quando eu proferi meu voto, não tinha ocorrido aquele evento. O juiz não tinha ainda julgado. Então, eu votei pelo que tinha nos autos na época. Na época não tinha, doutora Nádia, não tinha ainda essa movimentação que eles chamam, né? Então, o juiz já tinha concedido. Aí, inclusive, atendeu a pretensão do jeito bem lançado voto, Vossa Excelência, que eu estou aderindo, mas eu vou ler aqui só para fins de registro. Feita essa explicação. Trata-se de agravo em execução, cujo relatório foi elaborado no dia 26 de nove de 2024, uma semana antes de este relator entrar em gozo de férias. Contudo, o julgamento só poderia ser pautado, obviamente, no retorno. Na sessão do dia 29, data que já havia retornado de férias, levei o agravo em execução a julgamento pelo colegiado. O voto desse relator foi no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento. A excelentíssima desembargadora Andréia Mendes Delfino, entretanto, naquela sessão pediu vista dos autos e na sessão do dia 12 de 11 proferiu seu voto pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto. Ao ouvir a leitura do voto da eminente relatora, que encaminhava seu voto pelo não conhecimento do recurso, fui surpreendido e de imediato questionei-me como foi que conheci do recurso e cheguei a enfrentar o mérito da questão. Por isso, pedi vista dos autos para reanálise. Recordo que no momento em que elaborei o voto, pelo conhecimento e provimento do presente agravo, no final de setembro, ainda não se tinha conhecimento da alteração da situação jurídica que beneficiou o apenado, conforme mais recente relatório do CEU, movimento 421.5, de 15 de 10 de 2024, que reduziu a pena total imposta para 10 anos, 10 meses e 29 dias, enquanto que a pena originária, 19 anos, conforme constava do relatório. Tampouco se tinha ciência da decisão do dia que já foi em novembro, né? Dia 6 de novembro. Viu como a desembargadora Andréia é atenta? A decisão era do dia 6 de novembro, que deferiu o pedido de progressão do regime semiaberto para o aberto, ou seja, já atendeu a pretensão que eu estava atendendo. Obrigado, senhor. E concedeu a liberdade do reeducando. Dessa forma, considerando que o agravante está atualmente cumprindo a pena no regime aberto, conforme
O relatório da situação executória mais recente conclui que o agravo em execução em questão está prejudicado, em vista da perda superveniente do objeto, decorrente da alteração da situação fática jurídico processual, o benefício do trabalho externo requerido, no estágio do regime semiaberto, acumulado com a prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, já não se revela mais útil ao apenado. Assim sendo, em consonância com o voto da eminente e culta desembargadora vistante, retifico meu voto anterior, igualmente desde conhecer do agravo em execução em razão da perda superveniente do objeto. Como voto, presidente? Tá, muito obrigada, desembargador Henrique. Acompanhando o belíssimo Acompanho voto. o voto. Você acompanha, doutor Cid? Tá, ok. Então, por unanimidade, né? Então, eu vou... Já está registrado, né? Vai ser adiado a apelação, sequência de 3 zeros, 20, 76, de 59 de 2019, da relatoria da desembargadora Ângela. Pedido de 2.3. Vamos pedir. Aí vai, Ângela, vai ser adiado. 2.3, apelação, sequência 308713, de 77 de 2017, da relatoria do desembargador Henrique. Eu havia pedido vista, mas eu vou trazer na próxima sessão. Tá Perfeito, certo? presidente. Declaro julgados todos os processos que não tenham divergência ou pedido de preferência de sustentação oral, cujos votos provisórios dos eminentes relatores e regulamentos disponibilizados, efetivamente votados por unanimidade pela respectiva turma. Passaremos ao julgamento dos processos com preferência de sustentação oral, observando a preferência das inscrições que os advogados e o defensor público encontram-se presencialmente. Vamos para o 3.41, habeas corpus 063, 6761, dígito 02 de 2024. Da minha relatoria, o petrante, doutor Luiz Átila de Holanda Bezerra Filho, se encontra aqui presente. 063, 67. 063, 6761, dígito 02. Obrigado, Celso. Eu indago à doutora Nádia e ao doutor Átila se deseja a leitura do relatório, dispensa. Da minha parte, excelência. Doutor Átila, o senhor tem um procedimental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Ok. Bom dia a todos. Em princípio, cumprimentar a Vossa Excelência, que além de relator, a presidente dessa terceira Câmara, que está em encontro em exercício, aos demais desembargadores, dos quais eu tenho muito prazer e felicidade de encontrá-los mais uma vez, né, que contribuíram bastante para a minha formação como profissional e como ser humano. Doutor Henrique, doutora desembargadora e o doutor Cid também. Pedi aqui as escusas à doutora Nádia, eu estou sem óculos, então estou um pouco míope. Quando eu entrei aqui, eu não a reconheci, e a senhora também tem uma participação muito importante nessa minha caminhada. Foram muitos processos, né, muitas audiências e muitas conversas, e adquiri muito conhecimento convivendo com todas as senhoras e senhores presentes aqui nessa sessão. Senhores e senhoras, eu me prestei ao papel de vir aqui fazer essa sustentação oral por esse habeas corpus pelo seguinte fato: o pedido ao qual apresento aqui, coloco em mesa para Vossas Excelências, é mais um pedido quase que humanitário do que praticamente jurídico, embora ele encontre embasamento jurídico no nosso Código de Processo. Eu trago a Vossas Excelências uma situação da qual a minha cliente, paciente deste presente habeas corpus, foi, a princípio, citada em um determinado inquérito policial, ela compareceu perante a autoridade policial, o delegado não satisfeito pediu mandado de busca e apreensão, foi cumprido na casa dela, então ela tem residência fixa. Diante das investigações, ela acabou sendo indiciada junto com outras 3 pessoas, e ao final da investigação policial, o delegado entendeu de representar pela custódia preventiva dos 4. Certo? O que é que acontece, Excelências? É o seguinte: o delegado, quando representou pela preventiva, ele optou por fazê-la junto com o relatório final e, consequentemente, a denúncia
acompanhou esse mesmo entendimento. Então, todos os autos, tudo foi colocado em sigilo, porque haviam medidas a serem cumpridas, cautelares, que acabaram sendo prejudicadas. Porque enquanto o processo não foi colocado em sigilo, as partes acabaram tomando conhecimento que existia um pedido de prisão preventiva que estava em vias de ser cumprido. Consequentemente, os 4 acusados desse processo encontram-se foragidos. São 4 homens e a minha cliente, que é a única mulher denunciada por esse processo. Quando ela me procurou, eu fiz a seguinte ressalva: se a senhora for presa, eu vou protocolar um pedido para a senhora tem uma filha que tem problemas, e eu, inclusive, juntei a documentação nos autos, a senhora guardará preso o resultado, eu não sei quanto tempo poderá acontecer, nem se vai ser deferido aqui, ou no tribunal, ou no STJ, ou se será deferido seu pedido. Aí ela disse: doutor Átila, eu tenho uma filha, eu sou mãe solteira, não tenho a criança é registrada só no nome dela, a menina hoje tem 15 anos, eu falo criança porque ela não tem o desenvolvimento mental razoável e proporcional à idade dela, ela não tem o raciocínio de 15 anos de idade. Então, por iniciativa dela, e eu anuí, por ser o representante dela, disse: não, então vamos fazer um pedido. Ela me perguntou, inclusive, se apresentava, eu disse que ficava a critério dela. E acabou que ela não se apresentou até o presente momento, por causa da filha, e eu interpus um pedido perante a vara para requerer a liberdade dela. No parecer do Ministério Público, lá na 5ª Vara do Júri, a desembargadora, a promotora, ela fez desenvolveu o entendimento dela, porém, quando nos fundamentos que motivaram o entendimento pela denegação, pelo indeferimento do pedido, ela citou 2 situações. Ao longo de 15 anos, com o celular apreendido da minha cliente, ela citou uma ocorrência da qual a minha cliente solicitou um atestado médico, vez que uma consulta médica havia sido marcada e foi adiada, e como a minha cliente já tinha desmarcado, disse que não ia ao trabalho, ela solicitou um atestado médico para que ela pudesse abonar a falta dela. É um erro. Eu até fiz a cópia para poder justificar, eu não consigo ver muito bem aqui as folhas, mas eu acho que é folha 62, ela trabalha de carteira assinada já há bastante tempo. Tem carteira assinada aqui deixa eu ver aqui esses vínculos dela aqui. Tem um de 2024, tem outro de 2023, ela também tem outro aqui de 2022, 2016, 2013. Então, assim, ela sempre trabalhou de carteira assinada. Porém, ela está sendo acusada de, junto com outras pessoas que são próximas a ela, de terem participado de uma situação envolvendo um crime de morte, um homicídio. E citou-se uma outra situação também, que aí já vai para aquela parte mais de, vamos dizer assim, comum, o perigo da reiteração da reiteração delitiva. Ela é primária, nunca respondeu a nenhum processo, nunca sequer tinha ido a uma delegacia até essa data, e aí a gente vai analisar a possibilidade dela voltar a delinquir. Qualquer um de nós, infelizmente, estamos sujeitos a isso. A ela, claro que existe uma situação que envolve essa fundada suspeita, porém é algo muito genérico. E aí, voltando para o centro do problema, o artigo 318 fala das condições para que a liberdade possa ser deferida para a mãe, no sentido de que tenha uma criança de menor de 6 anos ou um outro filho que tenha problemas de saúde, problemas mentais, e eu juntei nos autos aí toda a documentação. Eu tirei até uma outra xerox aqui para poder falar para vocês das doenças que a filha dela tem. Ela tem retardo mental leve, ansiedade generalizada, transtornos mistos da conduta e das emoções, transtornos hipercinéticos, TDAH, e desidrose. Desde o momento em que a prisão da minha cliente foi decretada, a filha dela, por só ter ela como responsável, não foi mais à escola, e também chegou aí a uma consulta que eu juntei aí, que foi no mês de outubro, no qual foi ajustado a medicação a qual ela se faz hoje valer pelo quadro de problemas psicológicos e mentais que ela tem. Então, o meu pedido era que, inclusive, eu acho até que seria razoável para a própria instrução processual. Os 4 acusados estando foragidos, a instrução processual não se inicia. Com a própria ré querendo responder o processo em liberdade, condicionada à aplicação de medidas cautelares, a gente vai ter uma instrução inicial que vai ser iniciada,
a prova vai ser produzida, nem que seja antecipada em relação aos demais réus, mas o processo caminharia. Eu não vou, nem posso entrar no mérito se a mulher vai se apresentar ou não, porque ela sabe que tem a prisão preventiva decretada contra ela. Porém, eu vejo uma medida razoável, tanto para ambos os lados, tanto para a situação processual, porque a paciente em liberdade vinculada a medidas cautelares, que seja o caso em relação à vara, o processo anda, como também ela vai poder dar uma melhor atenção à filha, que se encontra com esses problemas aí de saúde, os quais ela vem tendo até dificuldade de tratamento, porque a mãe realmente encontra-se com dificuldade de locomoção diante da existência do mandado de prisão preventiva que existe contra ela. Então, o pedido era mais ou menos esse, que Vossa Excelência pudessem olhar por esse lado humanitário e até mesmo processual, que eu acho realmente, de fato, interessante, que esse processo pudesse caminhar, até para que as provas pudessem ser judicializadas, o processo por estar em sigilo, eu já me habilitei nos autos mais de uma vez, pedi acesso aos autos e a juíza tem indeferido, então eu não sei de nada do processo desde que a denúncia foi apresentada. Tem um relatório relacionado a umas quebras de sigilo de telefone, apreensões de celulares, eu não tive acesso também, o processo está todo ainda um pouco bagunçado. Então, acredito que essa liberdade traria vamos dizer assim, uma situação de imediato alívio para a mãe e para a filha com relação à questão da saúde e também traria um benefício para a própria instrução processual, porque a instrução acabaria se iniciando de qualquer forma. Então, o pedido era esse, agradeço mais uma vez a todos e a todas, e que seja feita aí a justiça que os senhores acharem conveniente ao caso. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, doutora. Parabéns pela sustentação oral. Com a palavra, a procuradora doutora Nádia. Obrigada, Excelência. Cumprimento a todos. Bom dia, que essa seja a nossa sessão tranquila. Uhum. Na verdade, no Ministério Público é um longo aprendizado trabalhar junto a advogados tão atuantes quanto Vossa Excelência, quanto o nobre setor presente. E, por mais tocada que eu me sinta com a situação da filha da paciente, e eu vi que Vossa Excelência teve toda a cautela de juntar a documentação relativa à situação dela, incluindo o relatório que pude acessar, infelizmente eu vou me quedar junto à propositura já colocada pelo nobre procurador que fez o parecer, que já é de conhecimento de Vossa Excelência. Sim. Em especial, por se tratar de uma paciente cujo processo é ligado a uma organização criminosa Comando Vermelho, que é uma das mais perigosas do nosso Estado, e em situações nas quais o juiz de piso, o juiz ACOL, aquele colegiado, tem muito mais condições de avaliar do que mesmo a gente se tivesse agora acessando os autos que estejam em segredo. O apontamento é de um crime ligado a uma violência extrema. Então, este detalhe apenas é um detalhe nefrálgico para mim, certo? Em que fico nesta posição de custos legis, mas numa posição em que eu verifico muito como é que está a situação para a sociedade. Então, eu reitero o parecer já ofertado, pedindo as escusas a Vossa Excelência, se posso ser um pouco desumana nesta posição, mas é como eu entendo no caso concreto. E vou ler a emenda para fins de registro, trata-se de habeas corpus com pedido liminar, homicídio qualificado, integramento pessoalmente de organização criminosa armada, exercendo, segundo as colocações nos autos, alguma posição de comando. Prisão preventiva, liminar indeferida. Primeiro, a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva no acolhimento, firmada a imprescindibilidade da decretação, manutenção da prisão preventiva, em fatos definidos e suficientes para demonstrar a necessidade da garantia de ordem pública ante a gravidade concreta da conduta imputada à paciente e o imperativo da custódia cautelar no objetivo de obstar a reiteração delitiva. E nos casos de organização criminosa, todos nós sabemos, é um contínuo. O pedido de substituição por prisão domiciliar, artigo 318, inciso 3º do CPP, impossibilitada a substituição da prisão preventiva por domiciliar ante a presença do fator impeditivo, previsto no artigo 318-A, inciso 1, tendo em vista, em tese, a prática de crime com violência, precedente tanto do STF quanto do Código TJ-TCE. Então, parecer, Excelências, pelo conhecimento e pela denegação do VARTS.
manifesta-se. Tá, muito obrigada, doutora Nádia. Peço permissão aqui para ler a proposta de emenda sem a verbetação. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva, alegando a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida cautelar, ou subsidiariamente a concessão de prisão domiciliar em razão da condição da paciente ser mãe de adolescente com problemas de saúde. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, configurando constrangimento ilegal, e analisar se a paciente preenche os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, conforme os parâmetros estabelecidos pela legislação e jurisprudência. Razões de decidir. A fundamentação da prisão preventiva observa os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito de homicídio praticado no contexto de organização criminosa, o que caracteriza o perigo libertatis. O fumus committis delicti está demonstrado por indícios suficientes de autoria e materialidade, colhidos a partir do laudo cadavérico, relatório técnico de aparelho celular e de depoimentos de testemunhas que indicam a participação da paciente em homicídio qualificado, praticado no contexto de facção criminosa. Já o perigo libertatis percebe-se como fundamento da permanência da segregação cautelar na gravidade concreta da conduta, visto que a vítima teve a vida ceifada por corréu, de modo bastante violento, com disparos de arma de fogo no interior da residência, apenas por ter se recusado a integrar a organização criminosa Comando Vermelho, a qual pertence a paciente, o que denota acentuada reprovabilidade na ação e, por conseguinte, justifica a imposição da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Se infere dos autos de origem que o veículo utilizado para a prática do crime investigado foi supostamente fornecido pela paciente, em contribuição para o resultado da conduta delituosa. Saliento ainda que a eventual concessão da liberdade poderia efetivamente ser um empecilho às investigações policiais, diante da informação de ameaça às testemunhas, podendo ainda haver a destruição de outras provas ou elementos ainda não coletados, mostrando-se a prisão preventiva da paciente também imprescindível à conveniência da instrução criminal. As medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP são insuficientes para os fins da prisão preventiva, considerando a periculosidade social da paciente e o risco de novos delitos, o que reforça a necessidade de segregação cautelar. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é inviável, pois o crime imputado envolve violência, o que impede a concessão do benefício conforme o artigo 318-A, inciso 1, do CPP, e o entendimento consolidado do HC coletivo número 143.641 de São Paulo, aplicável a mães de filhos menores e pessoas com deficiência. Ordem conhecida e denegada como voto. Como voto, doutor Cid? Presidente, primeiramente queria parabenizar aqui o doutor Átila, também por esse tanto pai e filho, né? E antes de confirmar o voto provisório já lançado, eu me lembro que quando eu estava analisando o voto tão bem lançado, voto de Vossa Excelência, não deixei de lembrar o desembargador Jucídio Peixoto, porque esteve à frente durante muito tempo da quinta vara do júri, né? E onde o juízo impetrado é a quinta vara do júri. Então me veio a lembrança, não poderia deixar de registrar aqui. E confirmo o voto provisório, Excelência, e fazendo alusão à necessidade e que pese também as ponderações, a necessidade de se coibir esse tipo de atividade. O juiz de primeiro grau muito bem fundamentou e Vossa Excelência confirma uma violência absurda e esse tipo de atividade que deva ser coibido pelo Estado. Confirmo integralmente o voto de Vossa Excelência. Muito obrigada, doutor Cid. Como vota a desembargadora Marlúcia? Desembargador André, eu vejo realmente um impedimento intransponível para a concessão da prisão domiciliar. É o fato do crime supostamente praticado pela paciente ter sido com violência, né? E, de acordo com o artigo 318, letra A, inciso 1º do CPP, há essa proibição. Então, eu acompanho o voto da relatora. Muito obrigada, desembargadora Marlúcia. Então, ordem conhecida e denegada por unanimidade. Muito obrigada. 3.21. Habeas corpus 063 66 84 de 90 de 2024, da relatoria do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Está em mesa, desembargador Henrique?
Aqui, doutor Adriano, não é, o doutor Desembargador Henrique confirma, foi concedido, mesmo assim o senhor deseja a sustentação? Tá, ok, tá, obrigada. Três ponto 17, habeas corpus 063, 63, 86, de 98 de 2024, da relatoria do desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira. Está em mesa, desembargador? 063. 063, 63, 86, Perfeito. de 98. Obrigado, senhor. Eu indago se o advogado, doutor Washington Luiz Terceiro Vieira Júnior, ou o doutor João Henrique de Andrade se encontra em sala? Presente, excelência. Eu indago ao doutor João se deseja a leitura do relatório. Dispensa, que a doutora Nádia já dispensa. Dispensa, doutor. Doutor João, o senhor tem um prazo regimental de 15 minutos, o senhor está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, presidente doutor André, ao doutor Henrique Holanda, ao doutor Cid Peixoto, no qual já tive a honra de despachar com Vossa Excelência, Santíssima Senhora Procuradora de Justiça, doutora Nádia. Como houve aos demais desembargadores presentes, demais servidores, advogados, bom dia a todos. O presente habeas corpus se trata de uma súplica que o paciente pediu à defesa para ser feita. Perdão. No caso em tela, o paciente foi condenado pela Vara de Organizações Criminosas pelo crime de liderar a organização criminosa a uma pena de 8 anos e 2 meses, sendo essa pena reduzida no STJ e fixada nos parâmetros de 8 anos e 2 meses. Após 4 anos e 10 meses de cumprimento da pena, o juiz, após solicitação da defesa, concedeu a progressão de regime nos termos da súmula 716 do STF. Todavia, ele só fez a concessão no papel, pois, como eu já havia dito no despacho com Vossas Excelências, o juiz não é obrigado a conceder o benefício da progressão a um apenado que não tenha trânsito em julgado, né? a um requerente que ainda não tem a sua condenação transitada em julgado, que é o caso do paciente Lucas. E no caso em tela, o juiz mesmo assim concedeu o benefício. Todavia, ele negou a aplicação da súmula vinculante, que essa sim tem o dever de ser aplicada, independente ou não, o juiz tem que aplicar, porque ela vincula, no caso, todo o judiciário, a administração direta e indireta, que é a súmula 56, que diz que na medida da progressão de regime do semiaberto, tem que harmonizar com o período de pena. E no caso em tela, o paciente foi concedido, como eu disse, no papel a progressão de regime, todavia ele ficou na mesma cela, no mesmo presídio, no presídio de segurança máxima, que até o momento não houve nenhum ofício que ele vai ser remanejado para outro presídio, que não existe o presídio semiaberto, mas que sai do presídio de segurança máxima. Então, a defesa sabe que não é o meio cabível que deveria ser atacado tal decisão através de agravo, mas pela questão de poder ser concedido de ofício diante de um grave constrangimento legal que o paciente Lucas se encontra, que está há pouco mais de 8 meses de concessão de livramento condicional, que está previsto para 2 de julho de 2025, e a progressão para o aberto, né? Que aí é só para fevereiro de 2026. Quer dizer, diante desse grave constrangimento legal, a defesa impetrou a ordem de habeas corpus, suplicando a este tribunal que possa ou determinar de ofício que o juiz se manifeste se é cabível ou não a harmonização do semiaberto, ou que o próprio tribunal conceda esse regime semiaberto harmonizado com a questão da domiciliar, trabalho de tornozeleira e demais situações que o tribunal entenda cabível. É nesses termos que a defesa requer. Obrigado pela atenção a todos, desculpa qualquer coisa e obrigado. Muito obrigado, doutor João. Com a palavra, nobre procuradora, doutora Nádia. Obrigada, excelência. Parabenizo, doutor João Henrique, pela sustentação oral. Doutor João Henrique, de um modo geral, as minhas posições em relação a isso é sempre pelo não conhecimento da ordem. E neste mesmo caminho, caminhou o nobre procurador que ofereceu o parecer constante nos autos e de que Vossa Excelência já tem conhecimento. Como a ementa deste parecer bastante elucidativa,
Peço vênia a todos para ler somente a ementa, porque o posicionamento, essa é uma discussão que reiteradamente se coloca aqui sobre não conhecimento neste tipo de matéria. Trata-se de direito processual penal, habeas corpus, com pedido liminar, liminar indeferida, execução penal, progressão de regime, ausência de estabelecimento adequado, alegação de constrangimento legal por manutenção em regime mais gravoso, execução penal, via imprópria, sucedâneo para recursal pelo não conhecimento, ausência de constrangimento legal, passível de conhecimento de ofício, parecer pelo não conhecimento da ordem. O caso em exame, o réu já foi condenado a 8 anos e 2 meses de reclusão, participação em organização criminosa. A questão é se há ou não constrangimento legal imposto ao paciente ante a ausência de estabelecimento adequado. Consideramos a via de eleita inadequada, portanto, pelo não conhecimento da ordem de habeas corpus, é como se manifesta o Ministério Público, Excelência. Muito obrigada, doutora Nádia. Devolvo a palavra ao Obrigado, desembargador. presidente. Agora, com mais calma, queria cumprimentar todos que não fiz naquelas breves manifestações, cumprimentar a querida amiga desembargadora presidente Andréia, querida amiga desembargadora Marluce, querido amigo doutor Cid, juiz convocado, doutora procuradora, doutora Nádia, um prazer pessoalmente, depois de muito tempo, não vi a senhora retornando aqui, prestando seu intelecto para essa sessão, o doutor defensor público, que eu não conhecia, o doutor Adriano, é um grande prazer, doutor, seja bem-vindo aqui à nossa sessão, também prestando seu intelecto aqui a essa sessão. Senhores advogados, o doutor João Henrique, o doutor Ato, com o pai deve estar alegre hoje, né, por causa de ontem, né, doutor? Enfim, os advogados que estão nos assistindo, os servidores aqui, todos os servidores, o Elton, enfim, a todos e todos, meu muito bom dia. Força Policial, meu bom dia a todos e todas. O doutor, parabenizar a doutora Nádia pela manifestação, bem como o doutor João Henrique, ontem foi ontem, né, doutor, que eu atendi remotamente, mas o meu voto é muito simples, é na mesma direção do que foi suscitado pela a doutora Nádia, como o próprio doutor João Henrique reconhece que não é o meio adequado e próprio para o deslinde da matéria, o HC, já que cabe um recursozinho de agravo. Então, o meu voto, desembargadora presidente e demais colegas, é pelo não conhecimento. A fim de registro aqui, habeas corpus impetrado em favor do condenado pela prática de crime de organização criminosa, objetivando segurar a execução de pena no regime semiaberto sob a alegação de que está cumprido em condições mais gravosas. O debate consiste em saber se há constrangimento ilegal em razão do suposto cumprimento de pena em regime mais gravoso que o devido. Não se admite a impetração de habeas corpus sem substituição à propositura de incidente processual, ou em caso de discordância de seu resultado de recurso próprio no caso o agravo em execução, o qual se adequa à análise do pedido formulado em sua profundidade. Segundo o STJ, esse entendimento prestigia a rigidez do sistema recursal e preserva a importância e a utilidade do URIT de cognição sumária acerca da alegada incompatibilidade entre o regime semiaberto e a unidade prisional de segurança máxima. O juiz de execução apresentou justificativa idônea para a manutenção do apenado do estabelecimento, não havendo reparos a serem feitos pela via de habeas corpus. Ordem não conhecida, como voto, senhora presidente e demais pares. Muito obrigada, desembargador Henrique. Como nós já tivemos acesso, né, ao voto, eu ratifico meu voto provisório, acompanho o eminente relator. Como voto, doutor Cid? Presidente, exatamente como disse o desembargador Henrique, eu também recebi o doutor João, um advogado jovem, muito polido, muito preparado, muito educado, mas me causou um certo espanto também a forma do método, o recurso adequado, que não me pareceu mais adequado, né? E acompanho integralmente a relatoria, desembargador Henrique, na sua integralidade. Tá ok, muito obrigada. Por unanimidade, não conhecido. 3.39, habeas corpus 063, 63, 87, dígito 83, da minha relatoria.
Eu indago se o doutor Igor Pinheiro Coutinho se encontra em sala. Sim, Excelência, presente. Doutor Igor, a doutora Nádia já dispensou a leitura do relatório. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Então, o senhor tem um prazo de mental de 15 minutos. O senhor está com a palavra. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, doutora Andréa, excelentíssima senhora desembargadora doutora Marlúcia, doutor Cid Peixoto, doutor Henrique, doutora Nádia, a todos, quero deixar inicialmente meus cumprimentos. Excelência, trata-se aqui de auto de prisão em flagrante, lavrado em desfavor de Wagner Rubens, paciente, no dia 10 de outubro de 2024. Na oportunidade, Excelência, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência e destaque-se, não havia mandado de prisão para Wagner, oportunidade em que, nesta residência, foram apreendidos alguns aparelhos celulares. E dado o teor da investigação anterior que dava conta de um suposto crime de estelionato praticado pelo paciente, ali entendeu a autoridade policial por lavrar também um auto de prisão em flagrante por suposto crime de organização criminosa. Em que pese, máxima venha, esse mandado ter sido cumprido na comarca de Aquiraz e, portanto, foi realizada a audiência de custódia junto ao 4º núcleo da Caucaia, oportunidade em que a prisão foi convertida em preventiva, não há, por menor que seja, indícios de autoria e materialidade de um delito nesse fato. Tanto é verdade que hoje, passado 40 dias da prisão, não temos denúncia oferecida, sequer o feito foi recebido na vara de organização criminosa, dado em vista que sequer o GAECO se manifestou nesse sentido de receber o feito. Estamos no presente momento com o paciente recolhido há 40 dias, sem que nós tenhamos sequer definida a competência. Trata-se aqui de um suposto crime de estelionato que não é dotado de violência ou grave ameaça, não é dotado de hediondez. A decisão que converte essa prisão em preventiva não nos traz de forma clara indícios de materialidade e autoria desse crime de estelionato, não diz qual foi a vítima, não diz qual foi o bem subtraído, a vantagem auferida pelo paciente. Trata-se ainda de uma questão investigativa, não havendo aqui indícios de materialidade e autoria que possam fundamentar um decreto preventivo. Além do mais, Excelência, embora essa natureza do delito que não tenha sido comprovado, não foi apontado no decreto preventivo de nenhuma maneira como o paciente poderia oferecer risco à ordem pública, à instrução criminal, muito menos a aplicação da lei penal, de forma que o decreto encontra-se desfundamentado para a decretação de uma preventiva. Não foi enfrentado também, nesse mesmo decreto, o porquê das medidas cautelares que poderiam, então, se houvesse ali pelo menos algum tipo de fundamento, serem, então, decretadas no lugar da preventiva, por serem medidas menos gravosas, uma vez que a liberdade é a regra e um decreto cautelar ela é a última ratio do poder penal, do arbítrio estatal. É para ser utilizada no último caso, assim como coloca a nossa disposição legal. Tendo em vista, então, Excelência, todos esses fatos, é que a defesa impetrou presente habeas corpus, demonstrando a impropriedade das colocações do decreto preventivo, uma vez que não há indício suficiente de autoria e materialidade, não há fundamentação para esse decreto preventivo, e razão pela qual hoje requer a concessão da ordem. Excelência, a sustentação, agradeço a atenção. Obrigado. Muito obrigado, doutor Igor, parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, a nova procuradora, doutora Nádia. Obrigada, Excelência, parabenizo, doutor Igor, igualmente. E vou discordar do mesmo pelas seguintes questões. Embora, quando se trata de furto mediante fraude, há sempre uma aparente não violência, na maioria das vezes, as vítimas desses botes, que no caso concreto, só para a gente ficar pontuado, ele teria sido detido em posse de diversos aparelhos sofisticados, inclusive antena Starlink, para, juntamente com computadores e celulares ligados, fazer aquelas chamadas em bot, ou seja, aquela chamada, disparos de chamada para diversas vítimas não facilmente identificadas, porque é exatamente essa randomização que o sistema faz, e, através disso, conseguir
induzir a erro vítimas absolutamente, geralmente nós temos o conhecimento, são ou idosos ou pessoas com pouca sofisticação de conhecimento acerca do golpe que está sendo aplicado ali, e, através disso, conseguir subtrair dinheiro dessas pessoas. E essa subtração geralmente é feita através desse sistema totalmente sem, digamos, o toque presencial, e não há necessidade disso para este golpe. Aparentemente, o paciente também responderia a outras ações pelo crime de estelionato no estado de São Paulo, quando a polícia ali esteve para tentar cumprir os mandatos. Ele teria tentado ocupar as provas, jogando e quebrando celulares pela janela do apartamento, segundo o que consta nos autos. Então, eu entendo que essa aparente não violência, na verdade, traz uma violência patrimonial que muitas vezes vai em cima de idosos, de pessoas com pouca sofisticação, para entender o golpe de que estão sendo vítimas. Portanto, eu continuo pelo mesmo parecer já exarado e vou ler a emenda para fins de registro. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, infração ao artigo 155, Código Penal, artigo 2, alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional, liminar indeferida. Entendo que a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na presença de requisitos da prisão preventiva, gravidade concreta da conduta, modus operandi, paciente que responde a outras ações penais, portanto, a aplicação da súmula 52 do TJCE, condições pessoais favoráveis e relevância, violação ao princípio da homogeneidade, inadequação da via-lei. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes, uma vez que presentes os motivos da prisão preventiva. Parecer pelo conhecimento parcial do habeas corpus e na parte conhecida pela denegação da ordem. É como manifesta, excelência. Muito obrigada, doutora Nádia. Vou ler aqui a proposta de emenda sem a verbetação. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto mediante fraude em dispositivo eletrônico no contexto de organização criminosa, com o pedido de aplicação do princípio da homogeneidade e de revogação da prisão preventiva, sob argumentos de ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, inexistência de elementos que justificam a segregação. Há duas questões em discussão: verificar a incidência do princípio da homogeneidade, no caso em análise, analisar se o decreto preventivo está adequadamente fundamentado nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente quanto à garantia da ordem pública, e se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso. A fundamentação da prisão preventiva exige a demonstração concreta dos requisitos legais, de acordo com os artigos 312 e 313 do CPP, os quais incluem o fumus committis delicti, indício de autoria e materialidade do crime, e o perigo libertatis, risco à ordem pública, à instrução criminal, aplicação da lei penal. É descabida a alegação de incidência do princípio da homogeneidade que, numa eventual condenação dos pacientes, se-lhe-á imposta pena definitiva que possibilitaria seu cumprimento em regime mais brando, inclusive sem a privação de liberdade, pois tais circunstâncias exigem a valoração do acervo probatório, a avaliação dos fatos e circunstâncias judiciais devendo ser verificadas na fase instrutória da ação penal, no juízo de conhecimento. Logo, revela-se incabível e temerária a análise por suposta pena hipotética, por configurar juízo antecipatório de mérito, sendo inviável de ser analisado na via estreita do mandamos. No caso concreto, a decisão de origem fundamenta a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos crimes praticados, sendo o fumus committis delicti com base nos elementos colhidos durante o inquérito policial, sobretudo no depoimento das testemunhas, no auto de apresentação e apreensão dos equipamentos eletrônicos. Por sua vez, o perigo libertatis percebe-se como fundamento da permanência da segregação cautelar, na garantia da ordem pública, uma vez que se extrai da investigação policial que o paciente, com colaboração de outros indivíduos, atuava em sofisticada organização criminosa interestadual na função de liderança, responsável por coordenar a invasão a dispositivos eletrônicos das vítimas para aferir lucro, inclusive com utilização de robô virtual, para a realização de chamadas telefônicas em complexa e estruturada divisão de tarefas, sendo certo que o contexto fático de extrema gravidade causa risco à ordem pública e justifica a manutenção da custódia cautelar. A jurisprudência do STF entende como fundamentação idônea na segregação cautelar a necessidade de interromper a atividade de organização criminosa, como se vislumbra no presente caso. Saliento ainda que, conforme mencionado na decisão combatida, a revogação do decreto prisional poderia efetivamente ser um empecilho às investigações policiais, posto a informação de destruição de aparelhos celulares pelos investigados,
podendo ainda ocorrer a destruição de outras provas ou elementos ainda não coletados, mostrando-se a prisão provisória do paciente também imprescindível à conveniência da instrução criminal. Embora o paciente seja tecnicamente primário, esta condição pessoal favorável não obsta à prisão preventiva, pois as medidas cautelares diversas da prisão, artigo 309 do CPP, mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública, diante das circunstâncias concretas do caso. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, conforme análise das circunstâncias do caso, nos termos do artigo 282, parágrafo 6 do CPP. Ordem conhecida parcialmente na extensão cognitiva denegada. Como voto. Como voto, doutor Cid? Excelência, presidente, como acerto de sempre, com todo o conhecimento, demonstra a necessidade da manutenção da custódia preventiva. E lembrando até as palavras da nobre procuradora, dessa violência patrimonial, né, que se assola sobre a sociedade. Portanto, outro não é o nosso posicionamento, senão em confirmar o voto provisório, no sentido de acompanhar a Vossa Excelência integralmente. Muito obrigada, doutor Cid. Como voto, desembargadora Marlúcia? Acompanha a relatora, senhora presidente. Muito obrigada, doutora Marlúcia. Então, por unanimidade, ordem conhecida parcialmente na extensão cognitiva denegada. Os processos extrapauta se encerraram. Vamos agora para o processo de pauta. 4.9. Apelação, sequência de 4 zeros. 196, dígito 49, de 2008. Da relatoria da desembargadora Marlúcia Araújo Bezerra. Está em mesa, desembargadora? Eu indago se o doutor Sebastião Guilherme Pereira Diniz se encontra em sala. Sim, excelência. Presente. Aqui a desembargadora Marlúcia pode até confirmar. Aqui a apelação no sentido foi conhecida e provida. Não é isso, desembargadora? A apelação é a questão da dosimetria, né? A redução da pena que foi concedida. Foi concedida. Mesmo assim, o senhor deseja a sustentação oral, doutor Sebastião? Excelência, eu dispenso. Eu gostaria apenas de saber se houve a nova dosimetria da pena, que é o intuito. Sim, sim, sim. Que eu não consegui ouvir. Ele só quer saber a dosimetria. A publicação, né? Foi reduzida para 7 anos e 3 meses. Desculpe, eu estava com o microfone ligado. É questão da idade, colega. 7 anos, foi reduzida para 7 anos e 3 meses. Pronto. Regime Perfeito. Obrigado, viu? Tá, obrigado. Bom dia, pessoal. Bom trabalho aos senhores. Obrigado. Da mesma forma, obrigado. Dando sequência, 4.11, apelação 00-421-61, dígito 77, 2023, também da relatoria da desembargadora Marlúcia. Está em mesa? Eu indago se o doutor Júlio César da Silva Alcântara Filho se encontra em sala. Sim, excelência. Doutor Júlio, aqui também nesse voto da desembargadora Marlúcia, foi conhecido e provido, não é isso, desembargadora? Sim, a sentença foi cassada. Sentença cassada. Mesmo assim, o senhor deseja a sustentação oral? Não, excelência, eu dispenso. Gostaria só de agradecer e parabenizar pelo trabalho da Câmara. Tá, muito obrigada. Obrigado. 4.35, apelação 00-51-762, dígito 36, 2021, da minha relatoria. Eu indago se a doutora Maria Natália Alves Barbosa se encontra em sala. Sim, excelência. Sim. Doutora Natália, a senhora deseja a leitura do relatório ou dispensa? Dispenso. A senhora tem um prazo regimental de 15 minutos, a senhora está com a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar todos os presentes nessa egrégia Câmara do Tribunal de Justiça. Quero saudar os excelentíssimos desembargadores em nome da relatora, desembargadora Andréa Mendes Bezerra Delfino. Quero saudar também e cumprimentar a Procuradora-Geral de Justiça, Defensoria Pública, demais servidores e colegas advogados que estão acompanhando essa sessão de julgamento. Bom, o cerne do recurso de apelação criminal interposto visa reformar a sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau, sob a argumentação
de um contexto de agressões mútuas iniciadas primeiramente entre a vítima e a mãe do acusado, em que posteriormente o réu teria tentado contornar também a situação. E também sobre o fato existente da reconciliação entre a vítima e o próprio acusado. Então, dos pontos trazidos pela defesa, a defesa expôs inicialmente que os laudos realizados na PFOS de corpo de delito, tanto da vítima, em que me abstenho aqui de pronunciar o nome dela, por se tratar de um contexto de violência doméstica, tanto também da mãe do acusado e do próprio acusado, foi concluído pela perícia, pelo legista da PFOS, que houve ofensa à integridade corporal por meio contundente, em ambos os laudos periciais. O que corrobora para a tese trazida e pelas próprias testemunhas, pela vítima e pelo acusado, de que no fatídico dia houve uma discussão acalorada por causa de uma discussão sobre divisão no estabelecimento comercial que era do casal. Discussão essa iniciada pela vítima e pela a sua sogra, que é a mãe do acusado, em que houveram agressões mútuas de forma verbal e física. E, posteriormente, após esse embalo de discussão, o réu teria entrado também na discussão com a sua companheira. Então, não existem provas de quem realmente teria iniciado essas agressões recíprocas, seja verbais ou físicas. E também frisa-se aqui que do interrogatório do acusado, houve a demonstração de que não tinha a intenção de ofender a integridade física, moral, psíquica do seu companheiro, e que estava apenas tentando contornar aquela situação enfrentada pela sua mãe e seu companheiro, não sendo também a sua intenção de agredir ou de ameaçar de mal injusto a sua companheira. E como demonstrado no processo, existem dúvidas acerca do agente que teria iniciado essas agressões, somado ao fato da troca de violência recíproca entre as partes. Até porque, em juízo, a vítima ela foi clara ao afirmar que, por insatisfações tratadas nessa negociação do mercantil, que era um estabelecimento comercial local do casal, houve essa discussão com sua sogra e que, posteriormente, o seu companheiro teria chegado no local e depois o seu genitor, o genitor, no caso da vítima, para contornar a situação. E os demais depoimentos trazidos nos autos também confirmam essa discussão inicial e entre a vítima e a sua sogra. E somado ao fato de que, posteriormente, a vítima e o acusado vieram a se reconciliar e até o momento eles permanecem em união estável desde 2019 e convivem hoje com a intenção da construção da família. A própria vítima, na folha 128, também veio a requerer a retirada das medidas protetivas impostas e apresentou uma declaração de renúncia de direito de representação assinada do próprio punho, o que configuraria e demonstraria, portanto, qualquer imposição de temor da ofendida para o crime de ameaça. Nesse sentido, além da necessidade de reforma da sentença para reconhecimento da absolvição do acusado quanto ao delito de lesão corporal no ambiente de violência doméstica contra a mulher, a defesa também pugna pela absolvição quanto ao crime de ameaça, por ausência
de comprovação de uma ofensa que tenha gerado um temor, receio na própria vítima. Até porque atualmente estão convivendo em um seio familiar. E a própria reintegração do acusado no seio familiar seria, assim, a solução mais adequada para o reconhecimento da absolvição. E, como forma subsidiária, caso não seja acatada essas teses de absolvição, o recorrente também requer que seja acolhido o pedido de revisão da dosimetria da pena, que a pena definitiva resultou em 9 meses, 20 dias e 20 dias de detenção sob regime aberto. Então, o que é trazido é que o juízo singular não teria auferido negativamente as circunstâncias dos crimes, ao descrever que uma das lesões foi no rosto da vítima, mas não considerou que houve uma agressão mútua entre as partes, inclusive confirmada com os 3 exames de corpo de delito, e também não houve a análise do comportamento da ofendida para fixação da pena base. Nesse sentido, a defesa vem requerer o provimento do recurso de apelação, a fim de que seja reconhecida a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, para precisar quem foi o ofensor inicial das agressões, em um contexto de agressões recíprocas, e também considerando que a vítima e o acusado reataram o relacionamento até a data atual e permanecem convivendo maritalmente, em união estável de forma informal e de forma subsidiária que seja revisada a pena aplicada ao recorrente. Obrigada. Obrigada, doutora Natália. Parabenizo pela sustentação oral. Com a palavra, nova procuradora, doutora Nádia. Obrigada, excelência. Parabenizo, doutora Natália, pela sustentação oral, embora discorde de praticamente tudo. Quando se fala em contornar a situação, dificilmente é o que está descrito nos autos. O denunciado partiu para cima de, não vou nominar, desferindo-lhe tapas na cabeça e rosto, enquanto a xingava, e aí eu vou ter que ler, citar, rapariga e vagabunda. E as agressões somente cessaram quando o senhor, pai da ofendida, interveio em defesa da filha e, não satisfeito, o denunciado ameaçou matar a vítima, dizendo-lhe que ela poderia procurar a delegacia que a mataria nem que passasse o resto da vida preso. Não me parece uma situação contornável. E não me parece uma situação que se deva ser tolerante. Mesmo que exista essa argumentação de um eventual retorno a um convívio entre a vítima e seu agressor. O que, infelizmente, ou muito tristemente, eu não gostaria de dizer isto, mas é muito mais comum do que se esperava em contexto de violência doméstica, que haja esses retornos enquanto há um curso de processo, que haja esses retornos enquanto não há sentença, que haja esses retornos em várias situações. Até porque, em ambiente de violência doméstica, a violência psicológica que é exercida sempre causa para a vítima uma espécie de diminuição de sua possibilidade de reagir frente ao que passou. E está nos autos, laudo pericial de lesão corporal de folhas 22 e 24, em que diz o seguinte: edema e hiperemia em lábio superior à esquerda, equimoses avermelhadas em região axilar esquerda e um terço proximal da face anterior do braço esquerdo. O que geralmente, em medicina legal, nessas lesões de braço, a gente chama de lesão de defesa, que é quando você tenta impedir que o agressor permaneça junto ao seu corpo, à sua face. No caso, que também é muito comum em violência doméstica, as agressões são sempre dirigidas ao rosto da vítima. Desta forma, eu não vejo no que a decisão proferida pelo magistrado da prova deva ser modificada. E lerei a emenda para fins de registro. Trata-se de apelação criminal, lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica contra a mulher, pleito absolutório fundado na ausência de provas suficientes para condenação,
materialidade de autoria comprovadas, declarações da vítima e depoimentos testemunhais apontam o recorrente como autor dos delitos, alegação de agressões mútuas, inocorrência de tese de entendimento prévio não justifica a desproporcionalidade das agressões, não acolhimento. Pleito de redução da pena base, com fundamento na adequação valoração negativa das circunstâncias judiciais, entendo que as circunstâncias foram corretamente valoradas também pelo não acolhimento. Parecer, Excelência, pelo conhecimento e improvimento da apelação. É como manifesto. Muito obrigada, doutora Nádia, parabenizo pela sustentação oral. Eu vou passar a ler aqui a proposta de emenda sem a verbedação. Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, previsto no artigo 129, parágrafo 9 e artigo 147 do Código Penal, ambos no contexto da Lei Maria da Penha. Existem 3 questões centrais em discussão. Verificar se o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro ao intervir em briga física entre sua mãe e a vítima. Determinar se a condenação pelo crime de ameaça deve ser mantida, considerando a alegação de insuficiência probatória, e analisar a proporcionalidade da pena fixada. A absolvição do recorrente pelo crime de lesão corporal é cabível, pois a prova dos autos demonstra que ele interveio para apartar uma briga entre mãe e a vítima, agindo com o propósito de defender sua mãe de uma agressão injusta. A excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro se aplica conforme o artigo 25 do Código Penal. Quanto ao crime de ameaça, as provas demonstram que o recorrente ameaçou a vítima de morte, dizendo que a mataria, nem que passasse o resto de sua vida preso. Essa ameaça foi corroborada por depoimentos colhidos durante a fase inquisitorial e confirmados em juízo, sendo suficiente para configurar a intimidação. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se com a idoneidade da ameaça em causar temor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A pena fixada pelo crime de ameaça deve ser reduzida, uma vez que a valoração negativa das circunstâncias do crime, baseada na lesão sofrida pela vítima, não possui relação direta com a conduta de ameaça. Assim, a pena foi ajustada. Recurso parcialmente provido, absolvição pelo crime descrito no artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, manutenção da condenação pelo crime de ameaça. É como voto. Como voto, doutor Cid? Acompanho integralmente o voto da relatoria. Obrigado. Como voto, desembargadora Marlúcia? Acompanho a relatora, senhora presidente. Obrigada. 4.68, apelação 020, 42, 05, dígito 40, de 2023, da relatoria do doutor Cid Peixoto do Amaral Neto. Está em mesa, doutor Cid? Sim, sim. Eu indago se a doutora Raíssa Gomes Mesquita se encontra em sala. Sim, Excelência. Doutora Raíssa, você deseja a leitura do relatório ou dispensa? Dispensa, Excelência. A senhora está sem câmera, doutora Raíssa. Ligou agora? Sim. Isso. A senhora deseja a leitura do relatório ou dispensa? Dispenso. A senhora tem um prazo regimental de 15 minutos. A senhora está com a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento respeitosamente Vossa Excelência, na pessoa da presidenta Andréa Mendes, dessa colônia da Câmara Criminal, estendendo os cumprimentos ao desembargador relator Cid Peixoto, aos demais desembargadores aqui que compõem essa Câmara, bem como a ilustre membro do Ministério Público, os serventuários da Justiça e os demais advogados aqui presentes. Excelência, como de costume, eu pretendo ser bem breve. Aqui a gente está tratando sobre um recurso de apelação apresentado em face de sentença que condenou o recorrente Robson à prática de um crime de roubo majorado pelo concurso de agente, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. Crime esse que o recorrente recebeu uma pena de 10 anos de reclusão. Em síntese, o fato é que no dia 15 de março de 2023, o acusado teria saído da cidade de Caucaia, dirigido-se até o estabelecimento Fácil Informática, que fica localizado na cidade de Quixeramobim, e lá, juntamente com outras cinco pessoas, teriam subtraído aproximadamente R$200 mil em mercadoria, mediante o uso de arma de fogo e etc. No entanto, Excelência, com o máximo respeito aqui aos órgãos investigativos, à polícia, ao Ministério Público, a investigação nesse caso ela foi um fracasso, né? Tendo em vista que esse crime teve uma grande repercussão midiática na cidade de Quixeramobim e houve ali uma vontade, né, exacerbada de punir por punir, que acabou, no entender da defesa, prejudicando a cautela da investigação. Isso porque, dos 6 acusados, apenas o apelante foi
condenado. Um dos acusados, chamado Bruno, ele foi apontado como sendo a pessoa que estava ali portando a arma de fogo. Ele foi reconhecido em sede policial por alguma das vítimas. Toda essa empreitada criminosa, grande parte dela, na realidade, ela foi filmada pelas câmeras de segurança da empresa, né? E ali o Bruno ele foi apontado como uma pessoa que estava lá, que foi reconhecido, tem foto dele lá, e posteriormente a defesa conseguiu comprovar que o Bruno ele estava preso preventivamente em um outro processo desde 2022. Então, assim, uma grande falha da investigação. Outros 2 réus, o Manuel e o José Luca, eles também foram apontados, reconhecidos e posteriormente foram absolvidos também simplesmente por apresentarem álibis que poderiam facilmente terem sido checados, né, pela polícia em sede de investigação. Acontece que não foram por quê? Porque dos 6 acusados, apenas o Robson, que no caso aqui é o recorrente, ele foi ouvido em sede de delegacia, ouvido espontaneamente, sequer ele foi chamado, ele simplesmente foi prestar esclarecimento na delegacia. Os outros não foram sequer encontrados até o presente momento. O Robson, desde o começo, ele explica que ele é marceneiro, estava passando por um período de dificuldade financeira, né? Estava ali na época perto da pandemia, e ele tinha um filho menor de 2 anos, estava sem serviço, e a marcenaria dele era na frente de um prédio, aqueles prédios habitacionais que moram milhares de pessoas. E aí o Fernando, que era uma pessoa conhecida nesse prédio, né, foi até a marcenaria e pediu para alugar o carro dele no primeiro momento para ir até a cidade de Quixeramobim. O Robson ficou conversando com ele, alugou o carro por R$500, a quantia de R$500. Fernando pegou o carro, foi até a cidade de Quixeramobim, voltou. Uma semana depois, o Fernando foi até o Robson. Robson, eu estou precisando agora, mas estou precisando de um motorista. Eu te pago aqui R$800 e eu coloco o combustível para tu me acompanhar na viagem até Quixeramobim. O Robson passando por dificuldade, dentro da sua empresa, que tem CNPJ ativo, tudo isso foi juntado, não tinha serviço, topou sem fazer maiores questionamentos. Tanto é que em sede de delegacia, ele bem fala, na vida, o homem tem que ser prudente. E, infelizmente, eu não fui prudente nessa situação. Ele simplesmente acompanhou o Fernando e um outro rapaz até a cidade de Quixeramobim. Lá chegando, o Fernando disse, Robson, fica aqui na praça, que se a gente precisar de ti, a gente te liga. E não ligou. Não ligou, o Robson ficou lá comendo salgado na praça de Quixeramobim, enquanto as pessoas faziam o assalto. Sem saber, o Robson ele não transportou em nenhum momento mercadoria dentro do carro dele, indo ou voltando, mercadoria produto de crime. O Robson, ele não viu e não estava armado, ele não viu ninguém armado dentro do carro dele. Tinha o Fernando e tinha um outro rapaz, nenhum desses dois estavam armados. O Robson, ele sequer desceu do carro, ele sequer aparece na cena do assalto. Eu repito, excelências, o assalto ele foi amplamente filmado, divulgado, foram várias vítimas, era no centro da cidade, muitas pessoas estavam lá. Robson não foi reconhecido, não desceu do carro, não estava armado, não utilizou até aquele termo, né, de enforca-gato para restringir a liberdade da vítima. Ele não fez nada disso. O único erro dele foi realmente não ter cautela ao questionar demais para que estava ali fazendo aquela corrida, no momento de desespero que estava fazendo, precisando de dinheiro. A sua participação ela se limitou a pegar o Fernando e o seu companheiro, levar da cidade de Caucaia até a cidade de Quixeramobim, sem ter a devida cautela para saber o que essas pessoas iriam fazer lá. Aí é muito fácil, excelência, a gente aqui no ar-condicionado, né, apontar o dedo e dizer, olha, está errado, por que você não fez maiores questionamentos, por que... Mas, assim, a gente precisa sair da bolha, né, sair da bolha e entender a dificuldade financeira de que um pai de família estava vivendo naquele momento. Então, excelência, resumindo, o pleito da defesa aqui é apenas para que a ilustre do Ministério Público e Vossa Excelência entendam que o senhor Robson ele foi colaborativo, ele foi a única pessoa que foi até a delegacia prestar esclarecimento. Desde o começo ele explica que ele foi utilizado apenas para levar, né, o Fernando e essa outra pessoa.
O Ministério Público muito diz que o Robson ele não apresentou prova de quem seria esse Fernando, não apresentou provas de que estava ali fazendo uma corrida, mas na realidade dos fatos, a gente sabe que esse dever, essa incumbência, é dever da acusação e não da defesa. Né? O Ministério Público poderia ter feito quebra de sigilo, poderia ter feito uma série de diligências que comprovassem, né, que trouxessem ali para esse processo a comprovação de que o Robson agiu ali com consciência de desígnios, né, assim, que estava armado, que restringiu, mas isso não foi feito. Mas aqui a defesa, ela se limita a pedir para que Vossas Excelências tenham a cautela até de condenar, né, até de condenar, mas que condenem levando em consideração a participação do acusado nesse crime, né, que, volto a dizer, não estava armado, não transportou mercadoria ilícita, não teve qualquer participação com a vítima, ele não teve nem viu as vítimas desse caso. Né? Então, o pleito da defesa para que, na primeira fase da dosimetria, Vossas Excelências entendam que foi feito de forma equivocada, né, e coloquem a pena no patamar mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria, que Vossas Excelências reconheçam a atenuante da confissão espontânea, porque o Robson ele fala que foi até a cidade, ele não nega isso, ele fala que participou do assalto nesse sentido. Ele foi até a cidade levar as pessoas e a participação dele foi nesse sentido. E já na terceira fase da dosimetria, aqui é onde a defesa pede maior atenção para que Vossa Excelência reconheçam a causa de diminuição da participação de menor importância, com previsão no artigo 29, parágrafo 1º, bem como que Vossas Excelências afastem a causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo, por, novamente, até sendo redundante, o acusado, o recorrente, ele nunca pegou em arma de fogo, ele não estava ali com arma de fogo. E já para finalizar, deixar claro que o recorrente é primário, tem portador de bons antecedentes, tem profissão definida, CNPJ ativo, tem um filho menor de idade e tem condição de responder esse processo em liberdade. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigada, doutora Raíssa. Parabéns pela sustentação oral. Com a palavra do novo procurador, doutora Nádia. Obrigada, Excelência. Parabéns, doutora Raíssa, pela sustentação oral. Que pese sua argumentação de menor participação, ou participação involuntária no intercrimes, o que está nos autos não é bem isso. Ele alegou ter sido contratado apenas para fazer o transporte dos infratores porque estava precisando do dinheiro. Essa alegativa de motivo subjetivo de precisar de dinheiro, ou como diriam os juristas franceses, chercher l'argent, chercher la peine, ou seja, quase sempre um motivo para o delito, a necessidade monetária ou a vontade de aferir monetariamente ao que vem, não se sustenta dentro do contexto que tem dentro dos autos. Nós temos informações de relatório de RDs, que são aqueles registros de radiobase, câmaras de segurança que demonstram a chegada e saída do veículo, prova oral, e a própria versão do apelante que se coloca no lugar do crime, no momento do crime, apenas dizendo que ali estava sem a vontade subjetiva de anuir a um assalto, mas participou. Então, é muito difícil afastar esse conjunto probatório em relação ao mesmo. O fato de que, em determinadas circunstâncias, outros apontados tenham sido absolvidos por ausência de provas, demonstra para mim que a justiça agiu com imparcialidade e que não se deixou levar por qualquer tese. Observou paulatinamente as evidências em relação a cada um dos apontados no cometimento daquele crime. Então, eu entendo que o parecer exarado condiz com o que está dentro dos autos e vou reiterá-lo com a devida vênia à argumentação desenvolvida pela doutora Raíssa e vou ler a ementa para fins de registro. Trata-se de apelação criminal, roubo majorado, pedido para apelar em liberdade prejudicada em relação à preclusão lógica, via inadequada, feito formulado em sede de recurso de apelação, tornando-se ineficaz, pois somente seria apreciado quando o julgamento do respectivo recurso. Não conhecimento nesse sentido. Pleito de absolvição, inviabilidade, autoria e materialidade comprovado pelos elementos de prova presentes nos autos,
Dosimetria, o juiz de primeiro grau apresentou fundamentação idônea na valoração de suas moduladoras e de seus acréscimos em todas as fases, e, portanto, eu entendo que não existe reparo a ser feito neste momento. Parecer pelo parcial conhecimento e na parte cognoscível pelo improvimento do recurso. Mais uma vez, pedindo venha a doutora Raíssa, que também argumentou em favor do seu constituinte. Muito obrigada, doutora Nádia, parabenizo pela sustentação oral. Devolvo a palavra ao nobre relator, doutor Cid. Eminente desembargadora presidente, desembargadora Marlúcia, desembargador Henrique, doutora Nádia, procuradora de Justiça, doutora Raíssa, parabéns pela excelente sustentação oral. Em nome de quem eu cumprimento os advogados presentes, virtualmente, servidores de Justiça, Força Pública, enfim, todos aqueles que nos estão nos assistindo nesse instante. Pedindo para ser bem breve, o voto é muito objetivo, porque os pontos que foram citados na presente apelação, excelências, poderia dividir em 4. A questão de apelação em liberdade, a questão da materialidade do delito, a questão da autoria e a questão da dosimetria. Na questão da apelação em liberdade, de logo eu citei no voto que Vossa Excelência, doutora Raíssa, terá em breve do teor integral do voto. Houve uma preclusão lógica, porque foi citada justamente no corpo das razões do voto, desculpe, das razões da apelação, quando, na verdade, deveria ter sido arguída por instrumento próprio. Então, não há que se falar naquele sentido de onde não há conhecimento. A materialidade, inclusive, faço as palavras da Procuradoria, estão muito contundentes nos autos, estão muito claras. Eu acho que isso não há, essa discussão não é relevante. A autoria está demonstrada, eu acho que o juiz de primeiro grau foi muito feliz, fundamentou muito bem, porque as testemunhas e as evidências circunstanciais, inclusive provas por a materialidade foi comprovada por provas de filmagens muito claras, e não há de sustentar a ausência de autoria. E na dosimetria, acertadamente, a pena base foi fixada acima do mínimo legal, considerada a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime, especialmente o concurso de pessoas à restrição de liberdade das vítimas e o prejuízo econômico sofrido. E não existem fundamentos para a aplicação da atenuante de confissão ou da causa de diminuição pela menor importância, dada a relevância da participação do réu do crime. Entendo, então, de todos as alegativas, que acertadamente agiu o juiz de primeiro grau, não há que ser revista, entenda em manutenção integral e recurso conhecido e desprovido. É assim que voto, Vossa Excelência. Muito obrigada, doutor Cid. Como vota a desembargadora Marlúcia? Acompanho o relator, senhora presidente. Muito obrigada. Como voto do desembargador Henrique? Obrigado, presidente. Assim como já o fiz provisoriamente, que agora torno definitivo, adiro integralmente o voto do eminente relator. Muito obrigada. Vamos passar agora, terminar as sustentações orais, agora vamos passar agora para os destaques. 3.6, habeas corpus 063-7091, de 96/2024. Desembargador Marlúcia, a senhora está adiando, não é isso? 3.28, habeas corpus 063-0137, de 34/2024. Eu estou retirando de mesa. 4.6, apelação 011-07-74, de 91/2019. A senhora está retirando de pauta, não é isso? Pendente julgamento agora. 3.2, habeas corpus 063-58-35, dígito 21, de 2024, relatoria da desembargadora Marlúcia. Eu já tinha visto, não sei porque eu tentei até voltar hoje de manhã e não consegui, mas eu acompanho a eminente relatora. Então, habeas corpus conhecido e ordem concedida por unanimidade.
Esse daqui. Ah, tá. 3.23, habeas corpus 063, 72, 55, dígito 61, 2024, do desembargador Henrique. Está faltando o doutor Cid. Votar. É exatamente, é algo que 063, 7213, é isso? 7255. 063, 7255. Dígito 61. Justamente foi que eu ontem. Acompanho integralmente o voto do relator desembargador Henrique, excelência. Tá, então. Certo. Então, por unanimidade, denegado habeas corpus. Ah, tá. 4.1. Apelação 00-506-28, dígito 82, 2021. Da relatoria da desembargadora Marlúcia. Também eu tentei votar e não consegui, viu? Mas eu acompanho a eminente relatora. Então, por unanimidade, apelação conhecida e desprovida. 4.7. Apelação 020. Sim. 00201 026, dígito 11, 2022. É da desembargadora Marlúcia. Sim. Quer tirar de pauta? Sim. Certo. Ok. Processo de tirar de pauta. Sim. 4.20. É um RES, recurso de distrito, sequência de 3 zeros, 98, 31, dígito 53, 2018. Também da desembargadora Marlúcia. Sim, estou adiando. Está adiando, né? Então, recurso de distrito adiado. 4.50, apelação 0200 893, dígito 73, 2023, relatoria do doutor Cid. Falta voltar, né? Você pode só repetir aí? Pois não. 0200 893, dígito 73. Excelência, verificado. Pronto. Já localizei. 0200 893, né? Dígito 73. Exatamente. O desembargador Henrique fez uma observação com relação à ameaça, né? Se houve essa ameaça, que não teria constatado na denúncia, né? Eu teria as folhas 38, onde o Ministério Público transfere da denúncia. A senhora me permite? Claro, pois não. Eu só fiquei em dúvida, inclusive falei no chat aí, lhe jogando na denúncia, lhe jogando garrafa de bebida, chamando Kátia de nome feio, outro e outro. Além de ameaçá-la de morte. Mas eu não entendi como é o estilo para caracterizar o delito de ameaça. Ameaçá-la de morte. Como seria essa ameaça? Em que consistiria? Aí eu não me senti muito confortável, por isso que eu fiz a indagação no chat em relação em que consiste essa ameaça do 147. Desembargador Henrique, em juízo, a vítima afirmou que o réu chegou embriagado ao local, querendo falar com ela, mas que ela se negou, fechando a porta, no momento em que o réu passou a chutar a porta, tentando invadir a casa. Em seguida, passou a discutir com os familiares da vítima, tendo inclusive atirado objetos neles. Nesse momento, o réu teria dito que iria se vingar e que, entre aspas, aquilo não iria ficar por isso, sendo que a vítima afirmou que entendeu essas palavras como uma ameaça de morte. Essa discussão restou confirmada por testemunhas. É isso? Eu tenho um travado no sistema aqui, mas eu me lembro do caso. Estou lembrando do caso. Eu entendo que até tem essa ameaça, mas eu creio que a denúncia aí não especificou. Eu acho que deveria ter tido um aditamento, alguma coisa nesse sentido, para esclarecer em que consiste seria essa ameaça.
Eu não duvido nada, desembargadora, do que a senhora falou, do que realmente pode ter ocorrido. Eu apenas vejo que houve essa falha aqui na denúncia, né? Não descreveu Não no que descreveu em que consistiria, consistiria. embora a vítima tenha feito essa declaração, né, que se sentiu até receosa. Mas eu sigo aí a maioria. Apenas isso me chamou a atenção esse detalhe, mas eu sigo aí a maioria, tranquilo. Por unanimidade. Por unanimidade, não é isso? É. Conhecido e parcialmente provido, é isso? Exato. 4.54, apelação 00-505-28, dígito 24, 2021, da relatoria também do doutor Cid. Por favor, presidente. 00-50-528. Já localizei. O desembargador Henrique divergiu e inaugurou a divergência. Houve recurso, viu, desembargadora? E eu vou até alterei o voto, recurso conhecido e provido. Recurso conhecido e provido, né? Até justamente para atender para o artigo 28. É o do tráfico, né? Porque antes estava 33, tá certo? Tá, ok. No calção dele tinha uma classificação. Uma alteração. Tinha uns... alteração. Já fez alteração? Deixa eu dar uma olhada. Aí vamos aqui a emenda. Perfeito. Apelação criminal, recurso da defesa, tráfico de drogas, feito de desclassificação para consumo próprio, acolhimento, ausência de provas de mercancia. Remessa ao juizado especial criminal, recurso conhecido e provido. Agora, se está reconhecendo que não é tráfico, já se podia declarar a extinção, porque não é mais crime, né? Pela quantidade. Até 40. E iria só para o juizado, só para eventual delito administrativo. Já podia declarar. Qual é a quantidade aí? Foi 12. Vamos ver aí a quantidade, desembargador, para a gente tirar logo. 13 gramas de maconha. Esse processo é 4.54, apelação 00-505-28. Aí seria só extinguir a punibilidade com a desclassificação nos termos do artigo 107, né, inciso 3º, que não considera mais fato criminoso essa quantidade. Né? Só isso aí. Acrescentar só isso. O artigo 107, declara a extinção da punidade. Artigo 107, 3, porque não é mais crime, deixou de ser crime, fato criminoso, essa quantidade. Lista administrativa e encaminhar para o juizado, né? O juizado para eventual só coisa administrativa, conforme o STJ está definido. Né? Só isso. Extinção da punibilidade, artigo 107.3, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. É isso, Barulho? Sim. Tem que refazer aqui, então Ele está refazendo, né? Isso? Vai ficar unanimidade. Sim. Vamos ver como é que ficou, então, né? Ele desclassificou. Sim. E extinguiu a punibilidade. Deixa eu pedir desclassificação para o 28 e extinção da punibilidade. Deixa eu mandar só isso. Pronto. Ter a emenda direitinho, tá bom? Com reconhecimento da punibilidade nos termos do artigo 107, inciso 3º do Código Penal. Pronto. Sim. O resultado é esse. Eu estou mandando para... 4.66, apelação 020-16-72, dígito 74, 2024. Também da relatoria do doutor Cid. Aqui a observação da desembargadora. Qual foi esse? Eu acompanho... Não foi minha. 16, 72, dígito 74. Desembargador, o doutor Cid verificou aí a minha observação. Ele acolheu. Acolheu? Foi. Parcialmente provido, né? Foi, já foi alterado também aqui, exatamente. Já foi parcialmente conhecido, na parte conhecida, parcialmente provido. Já está aqui. A pena foi reduzida, então?
ficou em 4 anos, 1 mês e 23 dias. A desembargadora se manifestou no sentido de diminuir para 4 anos, 1 mês e 23 dias. Além Deixa de eu ver 10 aqui. dias multa. Deixa eu ver aqui, desembargador. Pronto. 4 anos, 1 mês e 23 dias. Acolheu integralmente. Acompanhe. É. Parcialmente conhecido na parte do 4.69. Apelação 0014.429, dígito 20, 2018. Também da relatoria do doutor Cid. Então, uma pequena divergência periférica, desembargador, ou doutor Cid. O doutor examinou aí? Acolheu? A confissão. É. Na fase inquisitorial, né? É recurso conhecido e parcialmente provido, é isso? Sim. Parcialmente provido. Para redefinir a pena para 14 anos, 14 meses, 15 dias. Sim. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se já... Só um minuto. Recurso conhecido e parcialmente provido, ações para definir a pena em 14 anos e 4 meses e 15 dias. Pronto, mas deixa eu só ver aqui, só um segundinho. Semana que vem já vai. Estou mentalizando. Estou mentalizando que vai ser. A primeira sustentação, fazer a terceira Câmara, desembargador do presidente. A gente chegava cedo, lembra que chegava cedo? Pronto, reconheceu. Considero que o réu confessou o delito, tal, atrás tem atenuante. Reconhecido. Unanimidade. Unanimidade, né? Recurso conhecido e parcialmente provido, né? Então, encerramos aqui. Olha aí. Né? Já, nossa, É inacreditável. 10h40. Que coisa boa, né? Já terminou, presidente? Já terminou. Eu quero agradecer a presença, né, dos queridos colegas, doutora Nádia, presencialmente, doutor Adriano, muito obrigada, agradecer a presença de todos, que todos nos assistem, desejar, né, um excelente dia, uma excelente semana para todos nós, né? Muito obrigada. Pois não. Parabenizar a doutora Marlúcia, que tive a oportunidade de parabenizar pela eleição como corregedora do tribunal, né, nova corregedora, a senhora também pela eleição pela ouvidora. Quase lava a câmara toda. Queria também... queria também saudar o desembargador Henrique. Eu não tive a oportunidade na minha primeira sessão que eu vim, ele estava de férias, eu acho que era férias que o senhor estava, né? Então, queria saudá-lo. Estou chegando na Câmara agora, fui promovido recentemente, essa é a minha segunda sessão. Então, queria só me apresentar. Eu venho da Vara da Infância e Juventude, estou me readequando novamente à área criminal, mas, assim, fiquei feliz quando soube que vinha para a terceira Câmara Criminal. Já tinha ouvido muito falar da terceira Câmara. Já tinha saudado a todos, faltava somente o senhor, que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente, estou tendo hoje, então é um prazer estar aqui trabalhando com todos vocês, e qualquer coisa me coloca à disposição lá na Defensoria Pública. Acho que aqui nós todos somos uma equipe, né? O que a gente puder contribuir e ajudar, a gente está à disposição. A doutora também é representante do Ministério Público, a primeira Começou bem, doutor, já começou ganhando um HC. Não, se bem que pelo Ministério Público vai considerar... Não, eu acho que olhar, já vou lhe dizer mais, que já havia com parecer favorável do Ministério Público. Eu já estava bem tranquila aqui, porque eu mas a primeira sessão também houve, não houve? Não. Eu até estava comentando com ela que eu tinha me preparado para fazer umas novas sustentações orais hoje, só que é porque eu fiquei doente, peguei uma gripe horrorosa no final de semana e não consegui me preparar. E esse eu ia fazer a sustentação oral, inclusive, mais por uma questão de falar um pouco sobre as prerrogativas e as dificuldades que nós, da Defensoria Pública, enfrentamos. A gente sabe que, no caso do HC que vai fazer a sustentação, eu sei que o STF, o STJ entende que essa juntada extemporânea não é aceita por uma questão de formalismo mesmo do CPT, mas tem alguns entendimentos divergentes. E eu ia fazer a sustentação mais para reforçar essa questão que o assistido não pode pagar pela falta de estrutura e orçamento que o Estado não proporciona à Defensoria Pública.
né? Então a gente tem muita dificuldade também no interior de ter contato com o assistido, de chegar até o assistido. E é por isso que eu tinha feito questão de fazer a sustentação, mas graças a Deus não foi preciso. Né? Assim, fico feliz de saber Mas falou. Isso. Não, mas fico feliz que Vossas Excelências se sensibilizam com a situação da Defensoria Pública, que é um órgão, não é porque eu sou defensor público, eu já fui promotor de justiça também. Então, assim, é um órgão de suma importância dentro do sistema de justiça, ainda mais num país como o Brasil, onde mais de 90% da nossa população é vulnerável do ponto de vista constitucional. Né? Então, é importante ter os desembargadores, promotores, né, defensores, advogados que se sensibilizam com a causa dos vulnerados e da Defensoria Pública, que é importante para todo o sistema de justiça. Muito obrigado. Tá entrando no crime agora. Eu já trabalhei no crime. Não, na verdade, ele está reincidindo. Estou reincidindo. Eu não digo nada, eu reincidi também. Eu sou professor também de processo penal. Eu sou professor de processo penal, já ensinei desde 2006. Eu era titular da 11ª Vara Criminal aqui em Fortaleza, mas já tinha 13 anos que eu estava na infância e juventude, e passei pouco tempo no infracional e estava na terceira civil. Então, nunca larguei o crime. Toda vez que eu vejo um reincidido, eu penso em mim. Olha, eu voltei, eles podem voltar também. O senhor foi promotor antes da Defensoria? Aqui no Ceará? Não, aqui não. Acho que se tivesse sido aqui, eu não teria ido para a Defensoria, não. Assim, eu tenho... Meu sangue mesmo, acho que eu tenho muito esse estilo investigativo, eu sou muito curioso. A sorte é porque dentro da Defensoria Pública eu consegui me encontrar dentro da infância e juventude, que me permitiu fazer muita atividade. Mas assim, eu sempre tive esse tino mais assim do investigativo, eu sou muito curioso. Mas aí eu passei no Piauí, depois em Pernambuco, e aí vim para a Defensoria. Aí, quando teve o concurso aqui para o Ministério Público, eu já estava há alguns anos na Defensoria, a gente cansa de estudar, e eu disse, não vou mais não. Mas não me arrependo. Não me arrependo de jeito nenhum. Mas a Muito Defensoria obrigada, né? fica muito bem representada, doutor, com a sua participação. Muito obrigado e estou à disposição. E muito obrigado pelas palavras, obrigado a todos nós, e declaro encerrada a presente sessão.